do Grupo Espírita Francisco de Assis, do qual fazemos parte, lá em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, a todos que fazem, a todos que frequentam o movimento espírita da região. E a priori gostaríamos de agradecer o convite, e agradeço no nome de Jaqueline, aqueles que renovaram esse convite, onde temos a oportunidade de rever os amigos e estender os nossos laços. Isso é algo especial que a doutrina espírita nos possibilita. Acredito que encontros e reencontros, que muitas vezes nos fortalece, nos faz refletir, e de uma forma mais simples, e que é o grande objetivo das nossas existências, nos faz crescer. A vida do mundo espiritual, realidade ou ficção? Se fizéssemos uma enquete a todos que aqui se encontram, imediatamente talvez nós voltássemos para uma resposta em uníssono: é realidade. Mas iríamos falar pela doutrina que nós professamos, e talvez ainda nem conhecendo ela em profundidade, ainda assim teríamos a tendência de responder que a vida no mundo espiritual, como ela acontece, as suas características, é real. Porque de fato somos marcados por longos períodos das crenças que já tivemos, e que existe algo além da nossa existência na Terra. Mas a doutrina espírita, numa característica peculiar, porque o seu aspecto religioso ele não vem em primeiro lugar, mas vem frequentemente advindo dos questionamentos que Allan Kardec fizera aos espíritos, nos convoca a uma reflexão mais profunda, saindo dessa superficialidade, porque ela irá nos empurrar para responsabilidades, uma vez estruturando esta crença verdadeiramente, para que nós possamos afirmar que a vida no mundo espiritual ela é real, e daí discorrermos sobre as características dessa vida, desse plano. É necessário que antes venhamos a responder a duas questões que nós iremos sintetizar em apenas uma delas. Há espíritos e nós nos comunicamos com eles. Porque para nós falarmos que o mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, ela é real, dentro de uma vivência científica que todos nós temos e tentamos pautar a nossa vida nela, porque acredito que muitos de nós tenhamos já as nossas dificuldades de saúde e utilizamos do conhecimento da ciência para equilibrar o corpo físico, ora na medicação para ajuste da pressão arterial, ora em problemas de estômago e assim sucessivamente. Como nós podemos então afirmar que a vida espiritual ela é real se nós não utilizamos desta sonda da investigação? Porque de fato nós não podemos falar que a ciência materialista como tenha ferramentas que consiga hoje averiguar com convicção como ela acontece, de que forma esses espíritos, se é que eles existem, para onde vão, para o que ficam, o que fazem. Então às vezes somos tomados por este impulso religioso que nos marca e abandonamos essa ferramenta, que é a filosofia que a doutrina espírita traz como o ponto de partida para refletirmos. Precisamos então de alguma forma investigar. Há espíritos e eles se comunicam. Agora sim, se nós conseguirmos chegar à conclusão de que existem espíritos e de que esses espíritos se comunicam, é a única forma que temos de saber se a vida no mundo espiritual ela é de uma forma ou é de outra, se ela é real ou ela é ficção. E é exatamente aí onde nós podemos afirmar que hoje já temos condições de alguma forma, utilizando-se da lógica e da razão, obviamente já pautado em algumas experiências, afirmar que de fato há espíritos. Quando nós olhamos para o próprio passado, desde as histórias que preencheram o tempo de nossa existência, quando vimos a Grécia, a Roma e tantas outras sociedades de outrora, haviam aqueles indivíduos que traziam esta capacidade de comunicar-se com os ditos dos mortos, e isso nos marca a história, é impossível nós negarmos isso aí. Há outras tantas situações que também nos levam a perceber que de fato esses espíritos eles existem
não só nesse contexto da antiguidade, mas dos sonhos diversos que nós temos, que cada um de nós pode expressar que diante da veracidade daquilo que temos, das informações que obtemos, de pessoas que sabemos que já partiram, mas é algo tão real e concreto que tocando nelas quase, além das informações e desses sonhos mais famosos, lembramos a figura de Jacopo, o filho de Dante Alighieri, que desesperado porque aquela grande obra Divina Comédia não havia concluído, porque seu pai havia falecido, tem um sonho este que nos marca o quão real é a realidade, é a vida desses espíritos no mundo da causa. Dante Alighieri apresenta-se em sonho para o seu filho, que já havia revirado a casa procurando os escritos que daria conclusão a esta obra que atravessa os séculos, os milênios. E ali Dante Alighieri apresenta para ele e ele pergunta, porque não é só o fato de mostrar onde estava, mas Jacopo pergunta ao pai: você concluiu? Sim, concluí. E onde se encontra? E ele aponta, e ele diz. Imediatamente voltando ao estado de vigília, Jacopo chama um amigo que era advogado, conhecido de Dante, adentra sua casa e indo ao local, e este espírito lhe aponta, irá trazer para nós a conclusão desta obra, a Divina Comédia. Até nós próprios, que já transitamos em outras religiões, encontraremos a comunicação escrita nas Sagradas Escrituras, tanto no Velho como no Novo. Eu acho tão interessante quando vejo o momento da Anunciação, onde o Espírito se apresenta a Maria dizendo: eu sou Gabriel. Procuremos nas Escrituras, porque lá não está escrito eu sou o anjo Gabriel. Ele diz eu sou Gabriel. Quem o adjetiva é o evangelista que traz, mas ele diz o nome. Então iremos encontrar aí situações diversas, e quando chegamos nesse período contemporâneo, perceberemos das experiências de quase morte, as famosas EQMs, em que as pessoas se encontram ali em estado de coma. Uma das mais famosas na última década, iremos encontrar Heber Alexander, neurocirurgião, professor em Harvard, materialista. Foi tomado por uma meningite bacteriana, no qual o seu neocórtex foi praticamente destruído e passa 7 dias numa UTI. E ele depois nos traz uma obra chamada Uma Prova do Céu, nos falando de que seria impossível, dentro da fisiologia e da neurofisiologia, que durante aqueles 7 dias que ele se encontrava, ele tivesse condições de criar em sua mente tudo aquilo que ele entrou em contato, com pessoas, com possibilidade de conversa, de tal forma então que podemos chegar à conclusão pela linha de raciocínio que de fato há espíritos e que eles se comunicam de diversas formas. Dentre todas essas experiências, a mais completa e que merece a atenção, em especial dos espíritas, é exatamente aquela no qual o professor Rivaio foi convidado, e nós precisamos urgentemente voltar a esse ponto de partida da doutrina espírita, porque todos nós já estamos às vezes exauridos de ouvir alguns princípios, em especial falar da história, mas os próprios espíritos, através das suas obras psicografadas, em especial Manuel Filomeno de Miranda, na sua trilogia, ele diz: é necessário amadurecer psicologicamente nos estudos sérios da doutrina espírita. Às vezes achamos que sabemos de tudo, mas é na fonte que iremos de fato responder a essa questão, a vida espiritual. A vida no mundo espiritual, ela é real. Allan Kardec, obviamente, como todo cientista, trazia o seu preconceito, ou aquele conceito que o cientista tem, porque é o maior paradoxo, porque o cientista, por sua vez, ele não pode ter preconceito com nada, ele deve estar aberto à investigação, independente do seu conteúdo. Mas no movimento contrário, tem muitos cientistas que dizem que aquilo ali não existe e não se colocam nem na posição de examinar. E assim o professor Rivaio agiu, mas de maneira insistente, até que chegou o momento em que ele aceita, depois daquela resposta desafiadora, e por que não dizer irônica: no dia que Mísia tiver músculo e sistema nervoso,
eu dou conta disso aí, eu dou uma olhadinha nesse fenômeno. Exaurido, talvez cansado dos inúmeros convites feitos, ele vai examinar e aí percebe que, de fato, por trás daquele fenômeno das mesas girantes havia uma consciência. Corroborando essa tese com tudo aquilo que a história nos mostra, até porque criar algo do nada, desde piscazeras até os dias de hoje, é natural que todo mundo fale de fantasma, surgiu do nada, a pessoa simplesmente cria. Não, foi necessário ter pontos de partida para que se chegasse a essa realidade, e ali ele examina e percebe que havia consciência, que havia capacidade intelectual para as respostas. E o mais interessante é exatamente aí que nós precisamos voltar à fonte para de fato nos convencermos, mas este convencimento nos trará consequências severas para a nossa existência. Como falávamos, tenho plena convicção que 100% dos encarnados diz que a vida no mundo espiritual é real. Mas é preciso refletir sobre isso, e quem nos dará esse rumo da reflexão é o próprio Allan Kardec, que na introdução do Livro dos Espíritos nos fala que foi levantada todas as teorias para explicar o fenômeno, até que o próprio fenômeno se acusa e apresenta-se para todos, dizendo que ele era um espírito. A tese que Allan Kardec depois nos trará, que está explícita também na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falando sobre a concordância universal dos ensinos, dizendo ele que recebia a comunicação de mais ou menos 1.100 espíritas sérios. Ele adjetiva, não são 1.100 espíritas, ele coloca lá 1.100 espíritas sérios. E a prova que nós temos de que o mundo espiritual é real encontra-se aí. Acredito que dentro da plateia exista alguém que gosta de matemática. Não é o meu caso, eu admiro, mas tenho meus traumas ainda hoje. Mas é uma prova matemática, porque existe um capítulo especial neste assunto, nesta matéria, nesta ciência, chamado de cálculo das probabilidades. E quando se utiliza esse cálculo das probabilidades para averiguar se a comunicação dos espíritos é real ou não, nós temos quase 100% de certeza de que de fato aquelas ideias não partiram dos médiuns. Porque à medida em que eles se utilizavam de médiuns diferentes, de lugares diferentes, que respondiam com o mesmo conteúdo às perguntas que ele levava, através desse cálculo, utilizando inclusive o item influência do médium, aí fica a tarefa para o matemático de Cachoeiro, se tiver algum, anota. Porque é necessário levar em consideração a influência do médium no conteúdo da resposta. Ainda assim, fazendo os cálculos de probabilidade com o maior número de médiuns e a maior concordância de respostas, para os matemáticos que aqui se encontram, sabem que quanto maior o N e a resposta sendo concordante, ela tende a ser confiável. Porque os espíritos, então, a partir do momento em que Allan Kardec nos traz isso, e nós olhamos pela ótica da razão, podemos confirmar, de fato, o mundo espiritual, ele é real. A vida nesse mundo é real. Mas o mais interessante não é o fato em si de ser real, é o que é que isso representa para nós, porque ele vai trazendo alguns conteúdos. Porque, obviamente, na hora que a gente fala que a vida no mundo espiritual é real, nós somos espíritas. E como bons espíritas, a gente tem uma curiosidade inata. Porque Allan Kardec era curioso, basta ver o Livro dos Espíritos, é repleto de perguntas. E assim nós iremos perceber. E na hora que a gente afirma isso, fica perguntando, e como é que deve ser? E como funciona? E nós sabemos que os Espíritos trazem essas respostas, que como são concordantes em médiuns diferentes, ela tende a 100%, porque não é criação do médium, porque médiuns em lugares diferentes não tinham como se comunicar, até porque na época não havia zap. E aí de lugares distintos trazer a mesma resposta, espíritos e médiuns diferentes, é sinal de que aquilo ali é real.
E essas respostas, então, quando ele descobre que é um espírito, ele começa a trazer alguns conteúdos. O primeiro deles, que tem tudo a ver com esse nosso assunto, é de que o mundo original é o mundo dos espíritos. Isso, para nós, é algo extremamente importante que precisamos levar em consideração cotidianamente. É um mundo normal primitivo, que se encontra lá na segunda parte, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, onde ele começa a perguntar aos espíritos sobre essa realidade, se os espíritos podem estar em todo lugar. Ora, se o mundo original é o mundo dos espíritos, e aqui é um rascunho, então há sociedades, há cidades, há comunidades no plano espiritual, porque aqui é só um rascunho. Nós trazemos de lá para cá, em termos de estruturação. Então temos muito a melhorar ainda. O segundo ponto, também fundamental, é que esses espíritos se encontram em todos os lugares. E na hora em que se encontram em todos os lugares, precisamos levar em consideração de que neste instante, por exemplo, aqui está repleto deles, e eu posso ver, encarnados, mas veja. Se eu disser desencarnado, metade sai correndo, apesar de ser espírita, né? Mas também não é verdade, só estou vendo os encarnados. E a outra grande surpresa que Allan Kardec também nos traz é que aqueles espíritos que agora se apresentavam a ele nada mais eram do que espíritos de indivíduo que talvez alguns anos antes se encontravam presos na matéria. Isso é uma revolução no conhecimento e ao mesmo tempo para nós traz uma responsabilidade incomum. Porque se nós queremos de fato aprofundar e saber como é essa vida no mundo espiritual, a gente vai ver obras diversas. André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, todos trazendo uma realidade desse universo que nos aguarda novamente. Porque de lá nós viemos, para lá voltaremos. Mas de que é que serve então saber se é real? Porque de fato, será que ele é real para nós? Mas Alisson, você até agora vem defendendo a tese de que pela linha de raciocínio numa prova matemática, a vida no mundo espiritual ela é real. E aí eu aproveito para utilizar-me dessa ferramenta da filosofia para repetir o questionamento. Porque será que de fato ele é real? Está difícil de alcançar talvez, né? Até quando ele é real para nós? Porque a partir do momento que diz que os espíritos se encontram em todos os lugares, não havendo limites frequentemente, porque sabemos, inclusive no livro dos Espíritos, da questão 8.4 e um pouquinho adiante, de que existem lugares que eles não vão, mas aí é para cima, no sentido evolutivo, ou em alguns outros ambientes que sabemos que também há uma guarda da própria espiritualidade. Nós precisamos entender que existe uma parceria. E é exatamente isso que os Espíritos nos falam. E o fato de procurar saber sobre a vida desse mundo espiritual, na verdade é uma curiosidade que nós temos, que podemos transformá-la numa pergunta clássica: para onde nós vamos depois de desencarnar? E nós não iremos abordar aqui o tema de Geraldo Campetti, não, longe disso. Mas é preciso urgentemente entender que a vida no mundo espiritual, ser real, ela nos traz essa responsabilidade. Porque se é um processo de sintonia, precisamos entender urgentemente o que é que nos cabe nesse contexto. E gostaríamos de mais uma vez resgatar em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3 da primeira parte, quando Allan Kardec nos fala do método, ele vai classificar aqueles que acreditam na doutrina espírita em 4 grupos, que fará toda a diferença quando nós nos encontrarmos nesses grupos, para percebermos se de fato esse mundo espiritual ele é real para nós, ou está simplesmente no nosso intelecto e caminhamos dia a dia como se esse mundo não existisse. Eis a chave, porque o lado do nosso intelecto, utilizando todas essas experiências que a ciência já nos mostra de alguma forma, e que a realidade dos espíritos é confirmada pelo cálculo das probabilidades, não significa dizer que para cada um de nós, o mundo espiritual, a vida lá, ela é real. E essa é a pergunta que nós devemos sair hoje
A vida no mundo espiritual para nós ela é real. E é aí que Allan Kardec nos traz, nesse capítulo 3º da primeira parte do Livro dos Médiuns, e eu peço licença para fazer uma breve leitura, porque nada melhor do que ouvir o próprio codificador nos chamando a atenção para uns detalhes, para saber em que grupo nós nos encontramos. Porque uma vez identificando esse grupo, é momento ideal a este para fazer este conhecimento do mundo espiritual ser real, de fato se tornar real em nossa vida. Caso contrário, estaremos repetindo um equívoco milenar que já nos acompanha em passarmos existências crendo e não modificando em absolutamente nada. E aí ele diz assim: existem os 4 grupos, sendo o primeiro deles os espíritas experimentadores. E qual é a característica dos espíritas experimentadores? Diz ele: os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos, chamar-lhes espíritas experimentadores. Será que nós não estamos deste lado, utilizando das casas espíritas, dos momentos das comunicações mediúnicas para averiguarmos esse estilo de vida no mundo espiritual? E encerra aí. Nada além disso. E saímos bradando aos 4 cantos de que a vida no mundo espiritual é real. Sobre que perspectiva? A perspectiva material de que de fato ele existe, ou de que essa existência modifica o meu próprio viver? O segundo grupo que Allan Kardec nos traz é os espíritas imperfeitos, os que veem no espiritismo mais do que fatos, compreendem sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. A influência da doutrina sobre o caráter deles é insignificante ou nula. Não modificam em nada os seus hábitos e não se privam de um só prazer. Falar sobre privação e renúncia nos dias de hoje é desafiador, porque vamos ajustando aqui e acolá a lei para que caiba, justifique e chancele a manutenção das nossas condutas. E aí a pergunta: será que de fato esse mundo espiritual para nós ele é real? Porque talvez estejamos enquadrados no grupo dos espíritas imperfeitos. E vamos manter a nossa crença apenas mais uma dentro de um arsenal de crenças que nós já trazemos ao longo das reencarnações. E ele continua. O avarento continua sovina, o orgulhoso se conserva cheio de si. O invejoso e o ciumento são sempre hostis, consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. Esses são os espíritas imperfeitos. Será que de fato não é esse o nosso desafio? Enchemos-nos de argumentos, apresentamos para todo mundo de que o mundo espiritual ele é real, mas ele é real dentro do seu contexto do lar, como se isso não influenciasse minha vida do lado de cá. Eu pulo o 3º e vou para o 4º grupo, que é muito interessante quando ele diz que são os espíritas exaltados. Talvez fosse aquele movimento de início, quando nós perguntamos se a vida no mundo espiritual é real, nós pudéssemos falar: sim, é real. E aí ele diz aqui: a espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. No espiritismo, ele incute confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante aos fenômenos do mundo invisível, levando a aceitar com muita facilidade e sem verificação aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo e mesmo impossível. E vai além: o entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. É aquele que acontece qualquer coisa, eles foram os espíritos.
E é nesse momento que a gente precisa voltar a atenção para essa conversa que Allan Kardec tem com os espíritos. Mas, Alisson, eu já estou cansado, eu tenho decorado esse negócio de mesas girantes, de comunicação com esses espíritos. Vamos fazer uma releitura? Não no sentido de modificar o conteúdo, porque o conteúdo doutrinário ele não precisa em nada de ser modificado, nem acrescentado. Mas na hora em que Allan Kardec conversa com os espíritos, ele nos traz um detalhe que acredito ser fundamental. Ele começa a perceber que existem classes diferentes. Ora se apresentava espíritos felizes, ora se apresentavam espíritos sofredores. E ele percebe. E ele chega a uma conclusão extraordinária que às vezes passa despercebida aos nossos olhos. Porque no relato que eles traziam, por que você sofre? Eu sofro porque deixei determinadas coisas na terra. Eu sofro porque eu estou ligado a fulano ou fulana. E ele começava a ver que o mundo espiritual, nesse seu transcorrer, na vivência dessa erraticidade, no tempo que se passava lá em cima, era fruto daquilo que acontecia na terra. E o mais interessante é que ele via que a partir do momento em que aqueles espíritos falavam de sofrimento, ou do outro lado, de uma grande felicidade e equilíbrio, ele chegou a uma conclusão que dará uma estrutura àquilo que nós chamamos de religião, porque é exatamente pela sonda da investigação científica que, diante das respostas dos espíritos, utilizando da ferramenta da filosofia, ele percebe que diante da vida que o indivíduo teve na Terra, teria consequências felizes ou infelizes no plano espiritual, e chega a uma conclusão que de fato ela é inquestionável, mas que nós esquecemos muitas vezes. Que ninguém pode viver na Terra do jeito que acha que pode viver. Porque se o indivíduo era avaro, se ele era ciumento, e chegasse do lado de lá, ele continuasse com essa possibilidade de poder manter-se nessa conduta, ele não sofreria. Por que ele sofre? Porque falta alguma coisa para dar vazão a este sentimento, a essa emoção. Então ele percebe que existem leis que regem a nossa conduta, que abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, chamada as leis naturais ou as leis morais. Então existe um norte para que o indivíduo possa retornar a esse plano espiritual e voltar numa condição de ser feliz, relativamente feliz, porque a felicidade na sua plenitude estará relacionada a espíritos que já alcançaram determinado nível. Então ele nos fala que essa história de viver a terra como um carpe diem, aproveite o dia como se fosse o último, não é real. Que eu não posso fazer do meu corpo aquilo que eu acho que eu devo fazer, porque existe uma lei, e essa lei encontra-se ali na terceira parte, começando inclusive no primeiro capítulo, diz lá: a lei natural é a única e verdadeira. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então existe uma norma, é aí onde entra, por consequência de uma análise filosófica, a figura de Jesus como educador, porque ele nos dá o caminho do atalho, que é o que nós buscamos para a felicidade. Esse é o X da questão, para saber se esse mundo espiritual de fato é real para nós. Porque a partir do momento em que a gente compreende essas consequências advindas dessa descoberta de que esses espíritos trazem as informações, e foi algo tão concreto, tão real e tão importante, que ele coloca, criando uma quarta obra, chamada O Céu e o Inferno, com o relato dos espíritos, para que nós que aqui nos encontramos neste momento, coloquemos as nossas barbas de molho. Porque ali é o relato, e mais uma vez Manuel Filomeno de Miranda, na trilogia diz ele: escutai o que os espíritos superiores têm a dizer, mas escutai mais ainda o que os sofredores trazem. Porque eles falam da realidade que hoje nos é comum. E é exatamente isso que o Céu e o Inferno traz. Ele traz os espíritos nos níveis diferentes, para que a gente possa averiguar
Manuel Filomeno tem uma obra que traz uma experiência parecida, chamada Reencontro com a Vida, onde a gente vai observar relatos de espíritos diversos falando da sua realidade na Terra e o que o aguardava do lado de lá. E aí, chegamos a um ponto chave da nossa conversa, porque é outro assunto muito falado no meu espírito e que precisa ser estudado a fundo, que é a obsessão, e está relacionado a esse contexto dessa realidade do mundo espiritual, porque a vida do lado de lá se dá como consequência do lado de cá, que foi o que Allan Kardec nos trouxe. Então, para onde nós vamos? Para que comunidade? Para que sociedade? Vai todo mundo para o nosso lado. Eu acho que o nosso lado deve estar superlotado, porque quando lembro de colônia espiritual, só vem nosso lado. Deve ser uma fila imensa para entrar. Espera um minuto que tem gente reencarnando, vai abrir vaga. E aí desce e entra alguém. Mas cidades e colônias e sociedades espirituais, elas estão relacionadas e encontram-se geograficamente em todos os lugares. Em todos os lugares, porque na hora que os espíritos respondem a Allan Kardec, lá de 84 em diante, dizendo que eles estão em todos os lugares e que existe uma relação direta com quem se encontra aqui, com quem está do lado de lá, e vice-versa, simplesmente está nos falando dessa relação de simbiose, de sintonia entre encarnados e desencarnados. Agora é a deixa que nós temos para começar a refletir, de fato, para onde nós iremos? O que nos aguarda do lado de lá? Esse conteúdo de que a vida no mundo espiritual ela é real, é real? É real. Quando eu estou dentro de casa e tenho as dificuldades no núcleo familiar, é real. Porque a vontade que tem é de brigar, de não falar, de sair de casa. Porque é bom ser espírita nesse movimento religioso convencional, que não é a proposta da doutrina. Porque isso é consequente a esse processo de análise e de ferramenta filosófica. Agora sim, a gente começa a pensar se esse mundo é real. O que nós estamos desenvolvendo no dia a dia? Quais são os pares que nós trazemos? Porque nós falamos em obsessão. Como eu disse, está relacionado a essa prática do mundo espiritual. Por que, Alisson, você está dizendo isso? Porque o assunto é a vida no mundo espiritual, sim. Mas a pergunta é essa: o que nós iremos fazer ao terminar? Ao extinguirmos o corpo aqui, para onde iremos? Eu irei parar. Para onde? É essa a pergunta que precisamos fazer. Não foi fenômeno físico, foi tecnológico. Para onde nós iremos? Estaremos ligados a quem? Estaremos felizes e infelizes? É bom começar a reavaliar nossos conceitos. A reavaliar nossos conceitos. Coisas simples, muito simples inclusive. E aí eu vou pedir ajuda ao Espírito Manuel Filomeno de Miranda, para que ele nos fale um pouquinho sobre esse processo, dessa obsessão que existe, mas não com foco na obsessão. Porque o Espírito que está hoje próximo a nós, ontem estava entre nós. Dá para compreender? O Espírito que está hoje obsidiando, um dia esteve entre nós. Todo o processo de obsessão, ele não começa na espiritualidade não, é mentira. Todo o processo de obsessão, ele começa enquanto estamos encarnados. É aqui que inicia. Porque eu faço mal aqui. Eu rompo com os laços de afeto, de confiança, a lei de amor aqui, e o indivíduo parte para o lado de lá e nos redescobre, já levando a raiva, o ódio, o desejo de vingança. Ou então, quando nós conseguimos iludir, ele descobre do lado de lá. Aí, de fato, passa a existir do lado de lá. Mas começou aqui. Então, para entender esse mundo espiritual, para nós entrarmos nesse mundo espiritual em paz de consciência e agir de uma melhor forma, precisamos refletir agora. E aí, obviamente, nessa nossa cabeça, às vezes, que a gente, repito, ajusta a lei para que a gente
tente a nossa absolvição da consciência, esquecendo que a lei divina encontra-se nela, nós vamos aqui e acolá fechando os olhos para algumas coisas e abrindo o olho para as outras. Quando na verdade o compromisso de Jesus era com a verdade que liberta, mas liberta o indivíduo dele próprio, para que ele entre nesse mundo espiritual, aí sim, mais tranquilo. Mas vamos ver, fazer uma análise. Olha o que diz Manuel Filomeno num livro chamado Mediunidade, Desafios e Bênçãos. A inobservância dos severos códigos éticos morais da vida responde pela delinquência nos seus mais variados aspectos. Não nos referimos somente aos delitos de grande porte, geradores de dramas profundos e de consequências imprevisíveis com demoradas. Pequenos deslizes morais, desrespeito ao equilíbrio social e familiar, atentados ao dever, ao pudor e à ordem. Dissimulações da indignidade pessoal, pecadinhos da sociedade. Eu achei interessante esse termo que ele colocou, porque ele botou em itálico. Pecadinhos da sociedade. Minha mente divagou assim, foi longe. Pecadinhos da sociedade. Pecadinhos da sociedade. Ebriedade, tabagismo, calúnia, inveja, todo o séquito pernicioso do ego famigerado são atitudes delituosas que abrem brechas para as obsessões sutis. Vamos fechar, fazer a prece de encerramento e vamos para casa. Porque depois dessa, quando você vê a lista, aí fica a pergunta: quando é que a gente vai? Como vai ser esse mundo espiritual para nós? A que sociedade, a que comunidade vamos nos afinizar? Porque o mundo espiritual é lei de afinidade. Quer entender? Nós tivemos um exemplo de mundo espiritual logo no início. Só que isso era um mundo espiritual harmônico. O violão tocava um sol e o coral acompanhava o sol. Aí fica harmônico. Eu quero ver o pessoal do violão, do teclado, do piano fazendo sol e todo mundo está em dó ou está em ré. Destoa, não combina, a frequência não vai. É isso. Agora está na hora de olhar o mundo espiritual aqui, porque é outra coisa incoerente dos espíritas, não da doutrina, dos espíritas. Porque no mundo espiritual nós somos espíritos, estamos no momento com a vestimenta, mas iremos dar continuidade. Então é bom começar a examinar de agora. Será que a gente não está cometendo esses pecadinhos da sociedade? Da calúnia, da inveja. O ciúme não, que aqui em Cachoeiro ninguém tem ciúme, mas vai que. E aí a gente começa a perceber esse mundo espiritual agora presente em nossa vida. É desafiador. Isso é o que a doutrina espírita nos convoca a refletir. E aí continua. Não raro, os portadores do distúrbio são vistos como indivíduos de boa índole, de atitudes e hábitos morigerados, o que parece contrariar a tese de gênese desequilibradora. Mas rapaz, fulano é tão gente boa, está passando por um problema de obsessão. Como pode? Porque frequentemente são pessoas de hábitos morigerados, equilibrados, de bons hábitos. E ele diz: ninguém pode avaliar realmente o que significa e representa a vida íntima do próximo. Somente uma visão espiritual, capaz de captar a exteriorização das ondas mentais e morais, possui recursos para a avaliação do comportamento interior de cada ser. Agora fica para nós a responsabilidade de fato fazer valer esse mundo espiritual em nossa vida. Crer, eu tinha certeza que eu ia falar para um grupo de pessoas crentes no mundo espiritual, mas que talvez estivesse esquecido dessa consequência que Allan Kardec nos traz quando conversa com essas mentes, com essas consciências. Estão dizendo eles: amanhã seremos, ou melhor, amanhã serão os senhores a se encontrar do lado de cá. Em que posição? Para que possamos materializar o que estamos querendo dizer, para ver o quão real é esse mundo espiritual que começa aqui,
Certa vez saímos de uma reunião mediúnica de desobsessão, onde estava sendo tratado o neto de uma das médiuns. E esse neto passava por um processo de perseguição espiritual, uma criança em torno dos seus 4 anos de idade. E foi feito o esclarecimento, e ao sairmos, ela chegou para mim e disse assim: mas Alisson, é impressionante, como é que esses espíritos fazem isso com a criança? Eles não enxergam. E deu vontade de dizer, porque é teu neto, né? Aí a gente se sente mais. Mas de fato, é uma pessoa da família. Existe aquele laço. Um dia chegaremos a compreender e a vivenciar essa família universal. Estamos a caminho. Mas o espírito era um espírito dito familiar. Era alguém que gostava, mas estava próximo à criança porque não estava aceitando a nova orientação. A orientação espírita, porque ele vinha de uma outra família em outros tempos com outra orientação religiosa. E aí ela conversando, e eu disse a ela assim: engraçado, me permita fazer algumas perguntas. Ela fez: faça. Eu disse: você ama as suas filhas? Amo. Muito. Você ama seus netos? Alisson, neto é uma coisa que não tem explicação. Eu disse: então eu sei que eu vejo isso na minha casa, né? Avô é uma coisa grave. Não, para mim é ótimo, mas tem hora que é difícil. E aí eu disse a ela: sei, imagino que você ama. Agora me responda, você está voltando para casa, não estou? Estou. Se você desencarnar agora, voltando para casa, você terá condições de dar as costas aos seus familiares e seguir para o plano espiritual das mãos, impondo o que você acha que é o certo? E ela colocou lágrimas nos olhos e disse: tenho coragem de deixar não. Eu disse: muito bem, você agora vai ser a nova obsessora da sua família. Mas é por amor, Alisson. Está obsidiando do mesmo jeito. Quantos ex-maridos, ex-esposas, ex-estudos já começam a obsessão daqui, inclusive. Já para não perder tempo, para chegar do lado de lá, começa logo daqui. É verdade, a gente já aproveita daqui mesmo. Agora, sofre a pessoa e sofre quem está impondo. Porque quem mais sofre é quem coloca, porque é ele que já está sentindo a brasa. Aí desencarna, chegou do lado de lá. Vai para onde? Vai viver em que comunidade? Em que sociedade? De que forma? Então é bom prestarmos atenção às nossas atitudes agora. Porque ela nos fala o que será a vida no mundo espiritual para cada um de nós. Não tem mistério. Se alguém é viciado em café, não consegue passar sem a dosezinha de cafeína diária, eu vou começar a desmamar de agora, porque senão vai auxiliar alguém tomando café. É porque a gente só fala do álcool, mas tem tantos vícios que a gente tem e nem se apercebe. Vícios que a sociedade não tem nada demais, porque faz bem. Inclusive eu descobri há pouco que emagrece. Mas que coisa boa, vou tomar mais café do que eu tomava, porque emagrece, né? Então são vícios simples, que de fato são os pecadinhos da sociedade e a gente se perde. Daí porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A doutrina não impõe, ela propõe, para que o indivíduo de fato, conhecendo essa estrada que nos aguarda, porque já transitamos nela várias vezes, possamos passar de melhor forma. E aí Allan Kardec nos traz o terceiro item, que nós havíamos pulado para o quarto, quando ele diz: os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Então há uma averiguação, conhece-se a consequência e aceita todas as consequências, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira. Tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso. É ter a coragem de renunciar a si próprio, de passar pela porta estreita, de caminhar pela estrada que é árdua e cheia de pedras colocadas por nós próprios na manutenção desses vícios e na materialização dos nossos desejos inferiores. E aí, única é uma prova de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode levar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem,
e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem, os afasta de todo pensamento do mal. A caridade é em tudo a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. De fato, agora fica fácil entender o que é esse mundo dos espíritos, o que nos aguarda. Estamos caminhando para esse mundo, desde o momento em que retornamos e cantamos o primeiro brado. Não é mais um dia, é menos um dia, a caminho de retornarmos. Como iremos retornar para este mundo que de fato existe, por todas as provas que falamos? É uma questão pessoal e intransferível. E dentro desta gama de possibilidade de espíritas, que sejamos estes espíritas verdadeiros, que saibamos carregar aquela cruz da renúncia, conhecendo essas nossas má tendências, e ao invés de buscar ajustarmos, de fato venhamos a nos reeducar, porque é essa a proposta do Jesus que a doutrina nos traz. É a única maneira de fato podermos dizer que o mundo na vida espiritual ele é real, é quando ele começa a interagir conosco agora. E essa realidade me modifica dia após dia, para que no momento do desencarne seja apenas um tirar de vestimenta e dar continuidade aos hábitos que alimentamos na terra. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.